Santo Deus, a paz de Deus a todos. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus, amém? Sim, aqui quem vos fala é irmã Tânia, da plataforma do YouTube, canal de Evangelho Genuíno segundo Jesus Cristo. A irmã Tânia vai colocar o véu, amém? Por que a irmã Tânia põe o véu? Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Por reverência a Deus, por total reverência e respeito ao Senhor, amém? Sim, aqui quem vos fala é a irmã Tânia, da plataforma do YouTube, sim, canal de evangelização, canal da santa e bendita palavra de Deus, canal da sã doutrina. Se é a favor da palavra de Deus, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todo o conteúdo da palavra de Deus. Sim, clique no sininho, deixe o seu like se é a favor do conteúdo da palavra de Deus aqui, que nós vamos entoar. E ainda, compartilhe este culto, sim, que abra agora em nome do Senhor Jesus, desse culto shorts gravado, que abra agora em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente, com a força de Deus e a guia do seu Santo Espírito, amém? Irmãos, senhoras e senhores, sim, a irmã Tânia vai ler agora, né, a continuação que nós estamos lendo, todo o livro, né, do Novo Testamento, no livro de Mateus. E hoje o Senhor vai nos revelar a luz da palavra de Mateus 13. Sim, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que tem pelo nome a parábola do semeador. Irmãos, senhoras e senhores, o livro de Mateus 13 tem muita parábola. Vamos começar agora, então, entoando a primeira, a parábola do semeador, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Sim, irmãos, senhoras e senhores, se não conseguirem ver esses shorts até o fim, aqui, vá no canal e conclua essa mensagem, amém? De Mateus 13. E toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis, Xaramá, canta Lamanás, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, Jesus disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram Xaramá, Lamanás, de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vos vedes, e não viram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino,
e não estendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que se foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ficou infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro a 30. A palavra do trigo e do joio. Na Lamanaia. Pôs, pois, a outra parábola, Xanamá, Antalamanás, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio, e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro, no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e de fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Faz-me uma árvore de sorte que venha a ave dos céus, e se aninha nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em palavras a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, Jesus, disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Xaramá, Kentalamanás. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, a eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar,
que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxaram para a praia, assentou-se a apanhar para os cestos os bons, os ruins, porém lançaram fora. Estando cheia, puxaram para a praia, e assentando-se, apanharam para os cestos os bons, e os ruins, porém lançaram fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinavam as sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? E não estes entre nós todas as suas irmãs? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na própria pátria e na sua casa. E não se fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Até aqui, irmãos, senhoras e senhores. Aqui, irmãos, senhoras e senhores, em Mateus 13 há muitas parábolas. A irmã Tânia está vermelha assim por causa da luz do tripé, que é o dia todo na luz. Sim, a parábola do semeador, Sharamaki Antalamanás. Eis que o semeador saiu para semear, né? Caiu ao pé do caminho, as aves e comeram. Outra parte caiu pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se deles os discípulos, disseram: Por que eles falas por parábolas? E Jesus respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então aqui, a parábola do semeador diz que o coração, né, a terra, é o coração do homem. Jesus, me ajuda que eu não tenho paciência. Peraí, irmãos. Vou puxar um pouquinho pra frente, assim. Santo Deus. Assim, ó. Porque tá coisando aqui o celular. Ai, irmãos, a irmã Tânia vai perder tempo ficar mexendo. E sai da comunhão. Louvado seja Deus. Sharamaki, tá lá. Então, irmãos, a parábola do semeador diz que ajuntou muita gente ao pé dele, de sorte entrando num barco, e assentou-se em toda a multidão, e estava em pé na praia. E falou de muitas coisas, a parábola dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E quando semeava uma parte da semente, então eles... Ai, irmãos, olha isso. Santo Deus. Meu, esse vídeo, irmãos, vai ficar legal. Eu vou ter que fazer novamente. Perdão, irmãos, em nome de Jesus. Então, senhoras e senhores, Jesus, né, o semeador, saiu a semear. E ele semeava, ele jogava a semente na terra. Então a terra
terra, caiu do pé do caminho e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terras bastantes, né? E logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou e secou porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, são os corações, né, irmãos? Um é coração de pedra, outro é, né, caiu no pé do caminho, vieram as aves, né, os pensamentos e comeram. Outra caiu em pedras, né, mas aí não tinha terra bastante, nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou, secou porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto 100, 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aí os discípulos perguntaram para eles, perguntaram para o Senhor Jesus, por que o Senhor Jesus fala por parábolas? Aí o Senhor Jesus falou para eles, porque a vocês, né, os discípulos, são dado o mistério para conquistar a máquina Antalamanás. Vocês entendam. Mas o homem circular, ou seja, o homem sem Deus, não vai entender. Então que sejamos a terra boa e o homem e a mulher que semeia entre mistérios, que entenda a parábola, que entenda a voz de Jesus. As Escrituras Sagradas nos diz que a ovelha escuta a voz do seu pastor. Venhamos escutar a voz do pastor dos pastores, do sumo sacerdote, o próprio Jesus Cristo. Porque aquele que tem se dará em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, vai perder. Por isso lhe falo por parábolas, porque aqueles vendo não veem, ouvidos não ouvem, nem compreendem. Muitos têm ouvido, ouvem, mas não ouvem. Veem, mas não compreendem. Só o homem e a mulher que tem íntima comunhão com Deus, que ouve, que compreende. Compreendeis e vendo, vereis, mas não compreende. Porque o coração deste povo está endurecido. Não seja como aquele coração, né? Que o semeador jogou e comparou a pedregais. Não seja um coração de pedra, né? Que ouve com mau grado com seus ouvidos, né? Ou seja, ouve sem vontade, não dando atenção, não dando crédito. Não sejamos assim. Mas que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Quando nós nos convertemos, nós somos curados. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem é esse? O Filho de Deus. Porque na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não viram, ouvir o que vos ouvides, e não ouviram. Muitos profetas quiseram, mas fomos nós, os filhos de Deus, que fomos escolhidos. Então, o que você tem da parte de Deus, o que você aprendeu até hoje, guarde em seu coração. E execute o chamado de Deus em sua vida. Amém? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa é a explicação da palavra, né? Do semeador. A irmã Tânia disse aqui que é a terra, mas também o Senhor Jesus traz outra forma de revelar a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Isso que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A palavra, às vezes, vem no nosso coração, nós se alegramos. Aí vem as situações, como a irmã Tânia acabou de colocar através do Espírito Santo do Deus vivo. Olhem, irmãos, os shorts antes desse. Antes desse. É Números... Meu cachorro tá fazendo bagunça. Para, Henrique. Números
Números 21. Isso, pai. Isso, irmãos. Números 21, senhoras e senhores, 16. Fala exatamente o que está falando aqui. O Senhor, ele é perfeito. Sharamaki Antalamanas. Ele fala lá e já explica aqui. Confirma aqui. Em Números 21, 16, que foi mencionado no outro shorts, veja o Coutinho shorts até o fim. Vai falar sobre revelação, sobre vitórias. É uma grande revelação ali. É um grande comando de Deus. E fala sobre a jornada dos israelitas. E eles estavam quase perdendo. Aí Deus falou para Moisés: não temas, vai até o fim, que eu vou te dar vitória. Já no mesmo Coutinho Shorts, que é o anterior a esse, vai estar em Números 21, mas vai completar, vai estender no mesmo Shorts, 2 Samuel 15 e 16, que fala de Davi. Davi estava assim no pior momento da vida dele. Absalão, seu próprio filho, queria tomar o seu reino e matá-lo. Pois, o que Davi fez? O rei Davi teve que retroceder, teve que fugir. Ele chorava que nem criança, relata as escrituras. Isso está em 2 Samuel 15. Os parceiros dele, os colegas, os homens, que andavam com o rei Davi, não deixaram. Tudo que o rei Davi passou, eles passaram juntos. O rei Davi chorou, teve que tampar o rosto. Os homens que estavam com ele, aqueles que eram fiéis ao rei Davi, choraram, tamparam os rostos, teve que se esconder. Mas diz também em 2 Samuel 15 que mesmo assim, quando era a hora de adorar a Deus, Davi parava e o adorava. Então é a mesma coisa aqui. Vem a palavra, vem o maligno, arrebata quem foi semeado o seu coração e o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, ouviu a palavra, logo recebeu com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes de pouca duração, a angústia e perseguição por causa da palavra logo se ofendeu. Davi veio perseguição, veio luta, veio tudo. Os israelitas veio tudo, mas eles não deixaram a situação, não deixaram de adorar a Deus e acreditar na vitória que Deus ia dar. Então não venhamos receber a palavra que está sendo dada aqui, ou qualquer palavra que for entregue a ti, da parte de Deus. Aí você, por causa da perseguição, o irmão, senhoras e senhores que estão aqui, por causa de uma palavra ao contrário do que o Senhor prometeu, logo se ofende, logo sai da posição. Não sejamos assim. E o que foi semeado em espinhos, ouve a palavra, mas o cuidado desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas ainda tem o que foi semeado em boa terra. É o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, produz 100, outro 60 e outro 30. Sejamos a boa terra e demos frutos. Amém? A parábola do trigo e do joio. Foi lá, o semeador plantou o trigo, aí ao eles dormirem, veio o adversário, Satanás, ele sempre vem à noite, sempre na calada, sempre na escuridão. E plantou o joio junto com o trigo. Aí quando eles acordaram, quando começou a crescer o joio junto. Aí foram perguntar, os servos do seu pai de família indo com eles, disseram: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem joio aqui? Aí eles disseram: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse-lhe: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Então, é a igreja. Dentro da casa de oração, o teu irmão, muitas das vezes, não é trigo, é joio. E a gente quer logo, escapar.
tirar da reta. Mas o Senhor Jesus aqui nos diz, não, deixa o joio lá. Pode deixar o joio junto com o trigo. Por quê? Quando vir o Senhor ele vai fazer a divisão. Quando o semeador for pegar, o joio vai separar e vai queimar o joio. Não adianta, não vai ficar junto com o trigo. Mesma coisa na nossa vida hoje. Nós podemos estar junto da casa de oração, junto com o joio. Mas o anjo vai vir e vai separar. Naquele dia, naquele grande dia. E o joio vai ser lançado no lago de fogo. Que nem faz essa plantação do joio e do trigo. Que o semeador separa e queima. Junto com a palha. Deixa crescer juntos ambos, né? A ceifa, por ocasião da ceifa, direi os ceifeiros, colei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajunte no meio do celeiro. Aí depois vem a parábola do grão de mostarda e do fermento. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual realmente é mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. A semente de mostarda é bem pequenininha, mas quando ela cresce é a maior das plantas, segundo as escrituras sagradas. Faz uma árvore, da sorte que vêm as aves do céu e animam-se nos seus ramos. Ainda faz a felicidade aqui das aves. Outra palavra lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz, abrirei as parábolas da minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, é oculto a parábola para quem não entende a palavra de Deus. Fica sem entender nada. Aí a explicação da parábola do joio, né, e do trigo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegando aos pés dele, aos seus discípulos, né, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos sempre queriam ficar junto com Jesus para aprender. Eles escutavam junto com a multidão, mas era eles que Jesus estava junto. Então, quando eles chegavam em casa, eles já corriam para os pés do Senhor Jesus e perguntavam, Jesus, nos explica a parábola, que nós venhamos ser assim com o nosso Senhor. Sempre, o que a irmã Tânia sempre fala ao Espírito, na boca, né, através do Espírito Santo do Deus vivo? Sempre nos pés da cruz. Sempre debaixo das asas, potentes mãos do Senhor. Sempre. E ele respondendo, Jesus disse, que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Olha que forte. O joio que está dentro da casa de oração, ou em qualquer lugar que você esteja, é o filho do maligno. Santo Deus. O inimigo é o que semeou, né, como a irmã Tânia já tinha dito. O diabo e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Vai ser acabado tudo em fogo, né, o mundo. Acabou em água, né, agora vai ser em fogo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. No reino do seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ainda tem mais uma parábola, irmãos, do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem achou, escondeu e deu gozo dele, vai ver de tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, no reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, puxa para a praia, assentando-se, apanha para os cestos os bons, e os ruins põe lançando fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus
dentre os justos, né? Os anjos vão vir, vão separar os justos dos maus. Lançarão loãos na fornalha de fogo, ali verá pranto e ranger de dentes, né? Os maus. E disse-lhe Jesus, entende todas essas coisas, né? Jesus perguntou. E os discípulos, né, acredito que toda a multidão disseram, sim, Senhor. E ele lhes disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, da onde vem a sabedoria, essas maravilhas? Ficavam maravilhados com Jesus, porque da onde vinha tanta sabedoria? Aí diziam assim, mas esse não é o filho do carpinteiro, de José? O filho de Maria? Porque eram pessoas simples, tá vendo? Maria era uma mulher simples. Uma mulher comum. Só teve esse episódio na vida dela, mas depois ela foi uma mulher comum. E foi cuidar do marido dela e dos filhos. Tiago, José, uma serva de Deus, mas uma mulher comum, ela não era santa. Tiago, José e seus irmãos e Judas, e não entre ele todas as suas irmãs, de onde veio tudo isso? E escandalizavam-se nele, e Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra a não ser da própria casa, da sua própria pátria e da sua casa. Ou diz, né? Todo profeta dentro de casa nem sempre é valorizado, nem na mesma pátria, né? É só fora. E não fez ali muitas maravilhas, não. Jesus não fez muitas maravilhas ali, sabe por quê? Porque era incrédulo. Não venhamos ser incrédulos, senão nós não vemos as maravilhas de Jesus. Até aqui, irmãos, senhoras e senhores, foi a palavra de Mateus 13, a luz da palavra. Até aqui foi a palavra. Deus seja sempre louvado. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, perdão por erros. Te agradecemos, Senhor, pela santa e bendita palavra. E ainda te agradecemos, Senhor, por ter aqui, Pai, ficado conosco, nos prometido a coroa da vida eterna, se até o fim nós ficarmos aos pés da cruz, como os discípulos ficaram, e herdaremos a coroa da vida eterna. Agora, Senhor, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade. Seja qual horário que os irmãos, senhoras e senhores, verem esse cultinho shorts gravado, os dê paz, os dê o entendimento da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Todos recebam paz e a luz da palavra. Tudo te peço, tudo te agradeço em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, irmãos? Amém, senhoras e senhores? A irmã Tânia vai agora na sequência, ainda hoje, dia 14, não sei se é dia 14, irmãos, ou é dia 15, é dia 15, meia-noite. Dia 15 de julho de 2025. A irmã Tânia vem na sequência com Gênesis 17. A irmã Tânia tem que olhar tudo, irmãos. Isso mesmo, Gênesis 17, Antigo Testamento. Mateus 13 agora que o Espírito Santo acabou de nos dar a luz da palavra, é Novo Testamento. E a irmã Tânia vem na sequência com Gênesis 17, Antigo Testamento. E ainda hoje, né? Ainda hoje, primeiro livro de Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 3. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A santa e bendita paz de Deus. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus.